Saudações cristãs a todos que acompanham conosco os estudos da Bíblia diariamente. Queremos agradecer a Deus por Ele nos conceder este dia, estes momentos para estudarmos a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, que compartilham esses estudos com outras pessoas. Queremos agradecer a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e que clicam no dedinho de joinha. Agradecemos também a todos que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Aurimar Oliveira, é de Serra, no Espírito Santo. Ed Cláudio e Nilda Viana são de Lowell, aqui em Massachusetts, Estados Unidos. Leonor Maia e Albino são de Portugal. Ambrósio é da África do Sul. Wilson de Souza é de Alfredo Wagner, Santa Catarina. Eliane é de Ilhéus, na Bahia. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e iremos sempre mandar alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, somos gratos a Ti pela vida, por este dia que nos concedes, por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. E queremos mais uma vez pedir que o Teu Espírito Santo se faça presente conosco, em nossa mente, em nosso coração, nos ajudando, Pai, a entender a Tua Palavra, aceitá-la e colocá-la em prática em nossa vida. Sabemos, Pai, que Tu és um Deus que está pronto a nos ouvir, a nos perdoar e que possamos estar sempre buscando em Ti a solução dos nossos problemas. Abençoa todos os que estudam conosco a Bíblia e que passam por momentos difíceis, lutas, tribulações, provações, angústias, sofrimentos, enfermidades. Cada um, Pai, tem a sua luta, o seu problema. E conforme a fé de cada um, conforme o desejo do coração sincero, conceda as bênçãos para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Estamos seguindo com o nosso primeiro estudo desta série, 3 mensagens urgentíssimas. E esta semana estamos baseando o nosso estudo em Apocalipse capítulo 12, porque aqui neste capítulo nós temos a introdução para o que se segue com relação ao povo de Deus dos últimos dias da história deste mundo. Até o capítulo 11, o Apocalipse traz a presença de Cristo com o seu povo através das 7 igrejas, dos 7 selos, das trombetas. E agora, aqui no capítulo 12, nós estamos vendo que houve uma batalha lá no céu, porque o pecado surgiu no coração de Lúcifer. E como nós temos dito, Deus criou todos os seres, os anjos, os seres humanos, com o direito de livre escolha, escolherem se querem obedecer a Deus ou não, se querem fazer a vontade de Deus ou não. E Deus respeita a escolha de cada um. Deus, claro, Ele se entristece quando nós escolhemos o lado errado, o caminho do mal. Ele se entristece. Por quê? Porque nós fomos criados para a liberdade, nós fomos criados para sermos salvos e vivermos eternamente com Deus. Mas se a escolha for nos rebelarmos contra Deus, fazer a nossa própria vontade, Deus respeita. Ele não vai nos forçar. É o livre-arbítrio. Deus não criou robôs, Deus criou pessoas e também os anjos livres para escolher o que querem fazer. E lá no céu surgiu então o mal, surgiu o pecado, um lugar perfeito que é o céu. E então Lúcifer, ele se rebelou, houve essa batalha no céu, Lúcifer conseguiu uma terça parte dos anjos do lado dele, e então ele foi lançado para o abismo. Veio parar aqui neste planeta, aqui houve a queda do ser humano, e então Deus, ele prometeu, quando o homem e a mulher pecaram, prometeu que enviaria o descendente da mulher, Jesus Cristo, para poder resgatar o ser humano do pecado. E esse resgate, ele vem através da fé. Jesus, ele veio cumprindo o tempo da profecia, ele nasceu lá em Belém, como estava predito, ele viveu e ele não pecou, foi tentado, mas suportou as provações, e ele então,
pôde morrer em lugar do ser humano. E todo aquele que aceita o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus, também recebe a vitória. E para recebermos essa vitória, nós, após aceitarmos a Jesus, precisamos caminhar com Ele. Não é somente aceitar a Jesus e depois continuar vivendo uma vida fazendo as nossas próprias vontades, nossos próprios interesses. Não, nós temos a Bíblia, que é o nosso guia. Ali nós temos o que Deus requer de cada um de nós. Aí nós vamos ser obedientes a Deus, nós vamos fazer a vontade dEle. É claro que nós escolhemos se nós queremos obedecer ou não, mas escolhendo ser obedientes, fazendo a vontade dEle, com certeza nós temos a nossa salvação sempre assegurada e estaremos com Jesus nos céus. O inimigo de Deus, Satanás, o dragão, a serpente, ele sempre procurou destruir o povo de Deus, sempre procurou destruir aqueles que querem fazer a vontade de Deus, permanecer firmes, obedecendo. E quando Jesus nasceu, Satanás já tentou tirar a vida dele. Depois, quando Jesus voltou para os céus, depois de sua morte e ressurreição, Jesus deixou implantado aqui na terra a sua igreja, a igreja pura, verdadeira. Deixou os ensinamentos para nós seguirmos, deixou o seu exemplo. E então, durante o primeiro século, os cristãos permaneceram fiéis àquilo que Deus deixou em sua palavra e também através dos ensinamentos de Jesus. Só que depois começaram a entrar heresias dentro da igreja cristã. A igreja pura, a igreja verdadeira foi se contaminando, até que chegou um período em que a igreja que havia se afastado de Deus começou a perseguir aqueles que queriam ser fiéis a Deus. E a igreja precisou fugir para o deserto, conforme lemos aqui em Apocalipse 12. A igreja, quando diz aqui mulher, está falando da igreja, do povo verdadeiro, o povo de Deus. E, mais uma vez, eu quero dizer que quando fala igreja, não está dizendo uma placa. Eu sou da igreja tal. A igreja não salva. A igreja, ela orienta, ela ensina a Bíblia. Agora, Deus não vem salvar placa de igreja. Deus vem buscar o seu povo, a sua igreja verdadeira que está espalhada por várias denominações. Deus tem um povo sincero. E então Satanás, agora neste fim dos tempos, o fim de todas as coisas, ele está intensificando a sua perseguição, a sua tentação sobre os que querem ser fiéis a Deus. E aqui em Apocalipse, no capítulo 12, Apocalipse capítulo 12, verso 17, nos diz a palavra de Deus: o dragão se enfureceu com a mulher e passou a lutar contra o restante de seus filhos, todos os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis no testemunho de Jesus. Vejam, o dragão se enfureceu com a mulher, o dragão se enfureceu com a igreja. O dragão, ele está irado contra aqueles que querem se manter fiéis a Deus, contra aqueles que escolhem estar ao lado de Jesus. Custe o que custar, aconteça o que acontecer. Satanás está irado contra essa igreja, contra este povo. É o remanescente, chamado restante, dos que permanecerão fiéis até a volta de Jesus, porque sabemos que as perseguições, elas irão acontecer, assim como aconteceu naquele período dos 1260 anos, em que a igreja foi perseguida, de 538 a 1798, houve ali muitos martírios, pessoas morrendo por causa da fé, sendo mortos por causa da fé. Nós temos ali, nesse período, a Santa Inquisição, que foi muito forte contra os cristãos, tudo porque a igreja que se contaminou queria obrigar aqueles que queriam permanecer fiéis a fazer o que eles queriam. E como nós dissemos aqui ontem, vai surgir uma lei, um decreto, em que os estados, países, os governantes irão obrigar aos verdadeiros cristãos a fazerem coisas que são contra a palavra de Deus.
Então, esses aqui, diz a palavra de Deus em Apocalipse 12:17, esses são o restante, o remanescente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, muitas pessoas dizem que não é mais necessário guardar os mandamentos, que eles foram abolidos, cravados na cruz. Mas isso não é a verdade da palavra de Deus. Deus, ele é eterno, Deus não muda, Deus é o único. E o que está escrito, nós temos que procurar fazer a vontade de Deus e não a nossa. Aqueles servos fiéis de Deus, cristãos fiéis que querem estar com Deus, com Jesus nos céus, irão procurar obedecer os mandamentos de Deus. Não é que os mandamentos salvam, não é a obediência que vai salvar, mas é porque nós fomos salvos e queremos permanecer fiéis, nós escolhemos permanecer fiéis, então, por causa disso, seremos perseguidos. Mas, como eu disse ontem, a perseguição não será universal em todos os países ao mesmo tempo, não. A perseguição será em pontos distintos, né, em determinados lugares. Mas nós temos que estar preparados para este momento. Aqui em Apocalipse 13, nos versos 14 até o verso 17, diz assim: enganou os habitantes da terra com os sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta. Ordenou que fizessem uma grande estátua da primeira besta, que havia sido mortalmente ferida e sobrevivido. Então, lhe foi permitido dar vida a essa estátua para que ela falasse, e a estátua da besta ordenou que fossem mortos todos os que se recusassem a adorá-la. Exigiu que grandes e pequenos, ricos e pobres, escravos e livres, todos recebessem uma marca na mão direita ou na testa. E ninguém podia comprar nem vender coisa alguma sem essa marca, que era o nome da besta ou o número da besta que representa o seu nome. Então aqui em Apocalipse 13 fala de duas bestas, né? São dois poderes, um surgiu da terra, outro surgiu do mar. O que surgiu do mar, nós sabemos que é a igreja apostatada, a igreja que se contaminou com mandamentos humanos, e aí quis obrigar as pessoas a fazer o que eles queriam, obedecer mandamentos humanos e não os mandamentos de Deus. E a outra besta que surgiu da terra é os Estados Unidos, é esse país aqui onde eu estou. E nos últimos dias, então, vai surgir um decreto obrigando as pessoas a obedecer à primeira besta, que é aquele poder apostatado, poder religioso, e aqueles que não obedecerem, eles sofrerão consequências, não poderão comprar nem vender. Mas nós não precisamos ter medo desta época, deste período, porque a promessa de Jesus é que Ele estará conosco. Ele nos dará vitória, Ele nos protegerá. Nada de mal vai nos acontecer, especialmente aqueles que permanecerem fiéis, procurando ouvir e fazer a vontade de Deus em sua vida. Que Deus nos ajude a permanecermos fiéis até o fim, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. E com certeza, sendo fiéis nestes tempos em que nós estamos vivendo, nós contemplaremos o nosso Senhor Jesus voltando para nos buscar e estaremos com Ele para sempre. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para concluir este primeiro estudo desta série, mas não nos esqueçamos que Jesus, Ele diz: venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse, capítulo 3, verso 11. Que Deus nos abençoe.